Portanto, um dia de calmaria para baixo, certo? Vamos conferir com ele, Vlamir Brandalize. Notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Muito bem, boa tarde, Vlamir Brandalize. Estava ouvindo aqui no fundo aí, passando a locomotiva, levando soja, Vlamir? Exatamente, ou não, milho, né? João Batista, está passando o trem aí, isso aí. É o agro produzindo, levando. São milhões, que nem a gente comentou ontem, né, na live. É verdade. Né? Nós estamos com as negociações aí com grandes volumes da exportação, recorde histórico, né? E as ferrovias estão aí, né? Aqui no Paraná também agora vai privatizar a ferrovia local aí, vai começando a dar condições para o setor crescer, né, João? Tá. Bom, depois a gente explica o que a nossa live, vamos dar alguns trechos, vamos comentar alguns trechos da nossa live, que foi maravilhosa. Eu estou definindo, viu, Vlamir, que nós estamos, no momento, fazendo a segunda revolução da agricultura, que é a revolução da comercialização. Viemos até o momento com produção, aumentando a produção. Agora sim, temos que focar nos ganhos, né? Senão não adianta produzir. Concorda, meu irmão? Exatamente, João. Agora, o produtor, em anos difíceis, é que é importante trabalhar bem nessa parte do gerenciamento, da comercialização, na hora de fazer os negócios, para ele manter a atividade financeira com saldo positivo, né, João? Porque, às vezes, se descuidar na comercialização, mesmo tendo altas produtividades, acaba ficando no vermelho, né, João? Então, é isso que a gente não quer que o produtor tenha aí nesse ano, que é um ano que vai ser um ano apertado, né? Tá, nós estamos falando de chuvas no meio oeste norte-americano, vamos mostrar já, mas isso traz consequência para os preços. Como é que estamos, na sua análise, o mercado desta quarta-feira, Vlamir? Olha, João, hoje tem dois fatores pesando negativamente lá em Chicago, né? Um é chuva, né? Entrou uma massa de chuvas fortíssima, boa aí para eles, né? Ruim para nós. Desde ontem ela está tomando corpo em todo o meio oeste americano. Boas chuvas, é a chuva de finalizar a safra na maioria das regiões ali. Então está pesando, né, João? E aqui no Brasil o dólar em alta também está pesando lá, ou seja, os dois fatores que têm importância nas negociações de Chicago estão negativos para a Bolsa. E hoje nós tivemos grandes negócios nos Estados Unidos e poderia estar caindo mais. A China entrou comprando forte lá, João. Levou 264 mil toneladas de soja americana agora de manhã. E mesmo assim ele não conseguiu reverter, né? O mercado de manhã estava otimista, né? Estava com alta até parte do início do pregão ali, mas essa pressão de compra não foi suficiente porque as notícias de chuvas e de dólar em alta no Brasil acabaram abafando aí a questão da demanda americana. Vamos mostrar o radar, depois a gente mostra as chuvas que o Daniel Olive nos mandou lá direto de Illinois. Veja aí a pancada, olha a quantidade de chuvas que está no meio oeste norte-americano. Resolveu, né, Vlamir? Faltava uma isso chuvinha, vai tá ela resolver aí para fechar a safra aí da maioria dos estados importantes ali, né? Os pegadeiros pegou lá as Dakotas, pegou, em cima de Iowa, Minnesota, Wisconsin, você pega Illinois, Indiana, tá pegando e varrendo, e vai chegando em Ohio ali, que também estava com com a necessidade de mais chuva aí para garantir a safra, também chegando a umidade lá no estado, a previsão é chegar hoje à tarde e amanhã, chuva por ali, automaticamente vai garantir a safra, né? Vai terminar de encher o grão, vai fechar a espiga do milho, encher o grão da soja. Não tem muito o que acontecer. Agora, essa chuva, praticamente, ela garante a maioria dos produtores americanos safra cheia. A gente olha o radar e fala assim, será que choveu muito? Choveu, viu? O Daniel Olive, lá do Notícias Agrícolas, está com a equipe do Ginaldo de Souza do Alaboro, lá no meio oeste norte-americano, lá na divisa de Illinois com Missouri, lá na cidade de Quincy. A hora que eles estavam passando, bateu um pancadão e o Daniel mandou para a gente essas imagens. Veja aí. Ó, chuvou forte, hein?
Pois é, Vladimir, essas imagens valem mais do que 1000 palavras, né? Tá aí, né? Né, João? Você não precisa nem olhar quantos milímetros é essa chuva que precisava, né, para a safra americana. Então, agora, se parar de chover, tá garantido. É enchimento de grão, depois é colheita. Dentro de 4, 5 semanas é colheita aí nessas áreas. Tá, deixa eu aproveitar, então, chamar um boletim que o Ginaldo nos fez, Ginaldo de Souza da Boro, também aí do Paraná, seu amigo, analista, um dos mais antigos analistas de soja do país, e ele está lá com a equipe do Daniel, fazendo um crop tour e mostrando o que está acontecendo. Está acontecendo isso que você está falando. Veja aí o que o Ginaldo nos mandou. Eu quero fazer um resumo para vocês, um resumo bem tranquilo, para que os seus ouvintes possam ter segurança nas informações que estamos dando. Primeiro, andamos já 2.050 quilômetros. Muito bem. Saímos de Chicago, entramos em Indiana, dormimos em Fort Wayne. De Fort Wayne nós fomos em direção a Ohio, passamos pela grande parte de Ohio, pegamos o sul de Illinois, de Indiana, entramos em Illinois, e Illinois nós viemos para o Missouri, ontem tivemos lá em St. Louis, e hoje estamos aqui no norte do Missouri, indo para Iowa, onde vamos pernoitar, porque amanhã temos o dia do Farm Progress Show. Muito bem, o que é que nós vimos? Lavouras excelentes, lavouras muito boas, que poderiam ser melhor ainda se tivesse tido chuvas durante o mês de agosto. Infelizmente não aconteceu, ou felizmente, eu não sei, mas a verdade é que maio, junho e julho tivemos boas chuvas, chuvas excelentes, e agosto as chuvas falharam, mas tinha uma boa reserva hídrica e por isso não houve uma perda, porque senão teria acontecido isso. Muito bem, o que é que isso diminui? Diminui muito pouco, porque nós estamos em pleno enchimento de grão, e com certeza esse enchimento de grão seria perfeito se tivesse tido 1 ou 2 chuvas boas durante o mês de agosto. Agosto falhou literalmente, houve um corte. Os produtores aqui dizem o seguinte: olha, a chuva falhou, nós teríamos uma rentabilidade, uma produtividade muito acima da média. Porém, vamos ter uma pequena quebrinha em relação àquilo que estávamos planejando. Entretanto, a nossa média ainda é superior à média que nós temos, ou seja, superior inclusive ao ano passado. Muito bem, ou seja, a safra vai ser uma safra muito boa, não tenha dúvida disso, o produtor está consciente. Ontem tivemos com o Brian, um produtor que nos procurou para conversar, para dialogar, e ele diz o seguinte: a média no geral é superior ao ano passado, ou seja, a safra é uma safra grande. Nós temos aqui de 53 buchos por acre para cima. Seria muito superior a isso se tivesse tido chuvas durante o mês de agosto, que infelizmente não aconteceu. João Batista, era isso que nós queríamos passar para você, ao vivo e a cores, para os seus clientes, para os seus amigos, enfim, para os seus assinantes, participantes. Aí a filmagem, as lavouras estão excelentes. Choveu ontem. Ô Vladimir, ainda bem que o Ginaldo disse que faltou um pouco de chuva, senão... Como ele disse, felizmente ou infelizmente. Lá nos Estados Unidos que precisaria um pouquinho mais de chuva. O estado de Ohio que eles passaram ali é um deles que sentiu um pouquinho mais. Mas se tivesse essa chuva que ele estava citando, seria recorde histórico de safra americana, né, João? E é bem possível que esse número desse ano, em função do aumento da área, também possa chegar a recorde de produção. Porque hoje as projeções já apontam de 128 a 130 milhões de toneladas. E não mais ali perto dos 125 que o USDA apontou no mês passado, porque a fase de florescimento passou toda, agora está no enchimento do grão, e já tem as lavouras entrando em maturação também. Então, e essa chuva que se mostrou, que aconteceu
ontem, está acontecendo hoje, vai acontecer amanhã, é a chuva que faltava para fechar o enchimento do grão aí das lavouras. Então, não tem muito para acontecer por lá. Nesse momento está tudo certo. Sim, e ontem na nossa live exclusiva para os interessados aqui do Grupo do Tempo e Dinheiro, você disse claramente, olha, temos ainda para negociar 44 milhões e meio de toneladas, sendo que desses 44, 20 milhões estão em mãos de produtores capitalizados que só vão negociar em janeiro. Então, quando entrar essa soja, os preços tenderão a baixar. Hoje, pelo que você disse ontem, nós temos prêmios bons nesse instante, mas esses prêmios não deverão resistir. É bem provável, né, João? Quando chegar o pico da safra, nós tenderemos a ter pressão aí de oferta e quando é a pressão de oferta, acaba pressionando o prêmio, né? Como a gente abordou ontem, né? O ciclo das cotações do prêmio e o ciclo de Chicago, eles não seguem no mesmo caminho. Quando o Chicago está em queda com valores baixos, nós temos prêmios em alta. E quando o Chicago começa a reagir, nós temos prêmios em baixa. Isso é um fato histórico. E é por isso que o produtor tem que começar a aprender e trabalhar aí com os mecanismos de comercialização e não ficar esperando só um número na hora fechadinho ali, aquele número que é o sonho dele de uma cotação gigantesca que nem já tivemos no passado, perto de sorte de R$200, aí não precisa acompanhar nada, né? Aí tá tudo certo. Hoje a palavra de ordem é essa, deu margem, assegure, trave, segure com você, segure no papel, né? Deixa a soja livre para subir, você negociar no melhor momento, mas travou no papel dali, daquela trava para baixo, você está garantido, preste atenção nisso, tome informação, entre no nosso clube de assinantes, você tem lá todas as informações dos prêmios e das informações praticamente em tempo real, feita pelo Giovanni Lorenzon, nosso editor do clube. Hoje tivemos bons negócios, professor? Olha, João, mais ou menos umas 200 mil toneladas é os comentários que está girando, porque o mercado hoje está pagando melhor, né? Hoje melhorou em relação a ontem, praticamente R$1 aí nos portos. Ele está pagando aí nas regiões centrais aí também um valor diferenciado, acima da liquidação de Chicago. Aliás, os balcões também melhoraram um pouquinho. A nível geral de balcão também melhorou. Isso acaba estimulando, né, produtor agora final de agosto, né, precisando do caixa já para começar o plantio, começou a vender um pouquinho mais, também tem venda sim, e as cotações estão um pouco melhores, né, ela não está longe do melhor momento do ano, mas melhoraram em relação aos dias anteriores. E o prêmio está dentro do melhor momento do ano também, João. Esse é o cavalinho. O prêmio destacamos muito ontem. Deve ficar esse cavalinho aí, provavelmente, talvez até a semana que vem. Depois tem que tomar atenção que quando começar a pintar as primeiras colheitas americanas, o prêmio pode perder fôlego, né? Tá, e outro destaque que nós demos também é o dólar. Mostra o dólar, porque o dólar não deverá ficar nessas alturas aí, porque tem muita informação que pode pressionar para baixo o dólar, certo, professor? O dólar não tem a garantia que vai se manter nesses níveis para o ano que vem, porque como nós temos aí uma situação dependente hoje de uma eleição americana, de uma eleição brasileira, ele vai se mantendo firme, né? O dólar real hoje teria que estar entre 5,10 e 5,20, né? E ele está acima de 5,50, né? 5,55 praticamente. Então, ele está valorizado. Por isso que a gente comentou ontem também na live, até que o Maurício também concordou, o dólar acima de 5,60, assim, 5,70 que ele já bateu e tem essa possibilidade ainda de girar nessas próximas semanas, é aquele momento de pegar dólar também, garantir o dólar, garantir prêmio, e daí a hora que tiver uma posição mais atrativa de Chicago também, daí você monta o conjunto, vai ver que ainda vai ser uma cotação boa. Essa foi o grande momento da live que nós ensinamos. O Maurício ensinou como pegar o dólar em NDF, como pegar o prêmio, o Vlamir ensinou a pegar o prêmio nas corretoras, nas revendas. Então, prêmio nas revendas, dólar nos bancos, NDF, tudo isso foi ensinado ontem. Tenho certeza que o pessoal gostou muito e nós vamos em frente. Vamos fechar a soja, professor? Olha, João, a soja está evoluindo em plena fase de fechamento, praticamente, de safra americana. Aqui no Brasil ela está se sustentando bem. Então, eu estou gostando da semana, mesmo que o Chicago agora hoje está em baixa, mas ele está dando condições melhores que a gente esperava para esse momento que já é
um momento de definição da safra dos Estados Unidos. Depois da semana que vem já estaremos em setembro. Setembro é as primeiras colheitas, tanto de soja como de milho, e aí o mercado ele pode ter uma pressão ainda maior, né? Porque nesse momento a forte demanda nos portos está dando fôlego aí para os prêmios, né? Temos uma demanda agressiva, o pessoal precisa completar navio, e automaticamente está dando condições até mais interessantes para o produtor que a gente esperava nessa semana. É o fechamento de agosto, né? Nós estamos no fechamento de agosto, né, João? Em resumo, assim, por que a gente fala que é uma revolução através da comercialização? Saia daquela ideia de vender na boca da safra, como fazia o seu pai, como tradicionalmente você fez. Agora não, negão. E principalmente esse ano, com Chicago cheio de soja lá, né, os Estados Unidos, você tem que olhar no prêmio, né? Vai lá na sua revenda, pega o prêmio, à frente, e pega o dólar, porque senão